dado a oportunidade para abrir o culto e que o que Deus estava fazendo na minha vida, no meu coração, na minha casa, né? E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu falei para Deus que eu queria ser usada. Eu falei, Senhor, me usa, não quero mais ficar no banco e eu não quero mais não fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver, quero fazer a diferença por onde eu andar. Então me usa, eu estou aqui, eu não vou mais dizer não. Eu quero só que o Senhor me use, que eu diminua, que o Senhor cresça. E aí, há um ano atrás, antes, vocês sabem que eu vinha frequentando a igreja há algum tempo, mas eu ainda não tinha tomado a decisão de ficar aqui, porque eu tinha algumas questões de Luciana, questões humanas, né? Porque se fosse do Senhor, já tinha dito, se eu tivesse escutado a voz dele, eu já tinha dito sim imediatamente, mas eu estava ouvindo a minha voz. Então eu vinha guerreando com Deus e eu gosto de me relacionar bem, sabe? Eu gosto de me relacionar com aquele povo que eu sei que ora. Eu gosto de estar perto daquelas mulheres que eu oro para elas assim, eu digo assim, essa gosta de oração, eu quero ficar perto dela. Eu gosto desse povo. Eu não me iludo com aparência. Eu olho e eu falo, tem Deus, eu quero ficar com essas pessoas. E eu tenho algumas amigas que trabalham comigo, que fazem parte dessa coisa boa que eu gosto, que é de tê-las ao meu lado. E eu as chamo de minhas Elias, né? E o Senhor tem me dado Elias, mulheres Elias aqui dentro já também. E aí eu falei com uma amiga, eu falei, amada, eu estou orando ao Senhor, estou pedindo a Deus uma direção e eu não sei. E ela disse, Luciana, aceite o chamado de Deus. O Senhor vai te usar naquele lugar com mulheres. Amém. Aí eu falei, amém. Não falei nada com a Dani, não falei com o pastor, não falei com ninguém, nem com meu marido. Eu guardei para mim, eu falei, amém. Porque eu disse para ele, eis-me aqui, eu quero ser usada por ti, Deus. E aí eu não me lembro do que aconteceu nessa segunda-feira, quando eu mandei mensagem para Dani, eis-me aqui, eu não me lembro. Eu só me lembro do pastor me chamando para conversar. E ele falou para mim que Deus tinha colocado, que a Dani acabou de dizer, Deus tinha colocado no coração deles, e ele estava me chamando. E eu fiquei em silêncio, olhando para ele. Eu falei, pastor, disse para ele que eu acabei de dizer para vocês, há um ano atrás eu ouvi isso. Deus falou, e é muito melhor não estar à frente, é muito melhor estar no banco recebendo, porque estar aqui em cima vocês não têm noção como é difícil. Eu já preguei algumas vezes na igreja onde eu era membro, já tinha alguns anos que eu não sabia o que era pregar. Já devia ter uns 4 a 5 anos. Eu prego todos os dias, para os meus clientes, para os meus amigos, é fácil, é mais tranquilo. Aqui em cima é não que não seja uma responsabilidade muito grande pregar no trabalho, na casa da gente, mas aqui em cima é diferente. Olha quantos olhos me olhando ao mesmo tempo, então é diferente. Mas eis-me aqui, Deus envia-me a mim, né? Eu quero ser usada, eu quero transbordar de Deus, eu quero ser bênção na vida de vocês. Eu não quero ser cheia para mim, eu quero ser cheia para abençoar vidas. É para isso que eu quero ser cheia e é para isso que eu quero ser usada e estar aqui, amém? Então é isso, sem demora, né? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 33. Versículo 3. Coloque-se de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Se você não pode ficar de pé, não tem problema, Deus não vai ficar triste com você, mas se você puder, fique de pé, por favor. Jeremias 33, versículo 3, por favor. O tema do culto é intimidade com Deus, disponível para todos, mas com uma condição. Amém? Então nós vamos ver juntas que condição é essa. Jeremias 33, 3 diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca, clame, ore. Amém? Agora Jeremias 29, do 11 ao 13. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu podia parar aqui, a igreja pode sentar. Esses versículos falam tudo o que nós precisamos para ter intimidade com Deus. É buscá-lo de todo o nosso coração. Amém? A palavra nos faz conhecer, a palavra de Deus, ela nos faz conhecer mais e mais e mais de Deus. No momento em que nós estamos fazendo a leitura da palavra, nós estamos nos deliciando no Senhor. E Deus vai ministrando no nosso coração. Não é assim? Não é desse jeito? Ela faz a gente se sentir mais próximo de Deus. E o Senhor, o nosso Deus, Ele fica feliz quando nós fazemos a leitura da palavra, quando nós meditamos na palavra do Senhor. Ele se alegra, Ele fica feliz porque Ele espera que nós venhamos a clamar por Ele todos os dias, que nós venhamos a querer estar perto dEle todos os dias. Ele espera que nós queiramos mais e mais dEle todos os dias. Ele garante isso na palavra, né? A palavra do Senhor, como a Dani acabou de dizer, é um manual. Então, você lendo a Bíblia, você vê o quão o Senhor se alegra quando você busca, o quão o Senhor se alegra quando você lê a palavra e quando Ele se entristece quando você se afasta dEle. Os balões que nós enchemos aqui, o que faz a gente se afastar do Senhor. Da mesma forma que Ele se alegra com a leitura da palavra, quando a gente busca, a gente ora, a gente se coloca à disposição para Ele nos usar e falar conosco. Ele fica muito triste quando nós praticamos qualquer uma dessas ações que estavam no balão, que a gente colocou no balão, né? Que é não ir aos cultos, não ler a palavra, não ser dizimista fiel, não ser ofertante fiel, né? Não ser gentil com o nosso irmão. Tudo isso vai entristecendo o coração de Deus. As Escrituras nos garantem que tudo isso é real, que todas as vezes que eu como essa palavra, todas as vezes que eu busco em Deus nesta palavra, Ele se apresenta a nós. Isso é algo que nós não temos dúvida, né? É algo que o Senhor tem revelado a nós, a cada versículo que nós lemos. A minha Bíblia, nesses dias, ela tem andado bem rabiscada. Eu estava... O tanto que eu já li, né? Eu falei, Senhor, que coisa linda, olha onde eu já cheguei. E isso é muito bom, porque verdadeiramente o Senhor tem falado comigo. Eu tenho chorado muito na presença do Senhor, porque Ele tem falado comigo. Nós somos instruídas por Deus, através desta palavra, que quando nós o invocamos através das nossas orações, Ele nos ouve. O versículo 12, ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O 13 diz que um coração temente a Deus, voltado para Ele, íntimo dele, certamente o encontrará. Um coração cheio da vontade de querer Deus, certamente o encontrará. Eu amo demais o nosso Deus, eu amo demais estar neste lugar, eu amo demais ver as coisas que Deus tem feito na minha vida e na vida do meu marido. Meu marido está muito feliz em estar aqui com vocês. Deus tem alegrado o coração do Ataíde. O Ataíde, durante muitos meses, o Ataíde andou triste, cabisbaixo, abatido, né? Como se não tivesse muito sentido. Nós fomos membro da nossa igreja lá do Caxambi por 20 anos e foi uma bênção. Todo o tempo que Deus nos proporcionou estar ali. Mas nos últimos meses, essa correria nossa de ir e vir, eu percebi que isso vinha trazendo alguns conflitos. Isso nos esfriou um pouco e o Ataíde estava triste. A Thaís estava muito triste. Meu marido está alegre, gente. Ele está até botando figurinha no grupo com a foto dele. E eu nem sabia, acharam que tinha sido eu, né? Mas não fui eu não, foi ele mesmo. Ele está feliz. E isso tem alegrado a minha casa, né? Meu marido está feliz, eu estou feliz. E o nosso lar tem sido abençoado por vocês. Porque, repito, foi uma bênção ser membro do Alto Caxambi. Foi uma bênção. Foi uma bênção ter o pastor Ebenezer e a pastora Delma sobre as nossas vidas. Foi uma bênção. Mas o tempo muda, né?
É um novo tempo, né? Uma nova história o Senhor tem para mim, uma nova história o Senhor tem para a Ataíde, e Ele está escrevendo essa história aqui com vocês. Vocês têm feito parte dessa história. Então, amadas do Senhor, não duvidem. Não duvidem jamais, creiam, tome posse. O Senhor nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, se é um milagre, né? Se é uma restauração, se é uma tirada de dor, eu não sei. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Se você está pedindo ao Senhor porção dobrada do Espírito dEle para ser usada por aí, aonde Ele te colocar, para ser usada nesse altar, todas as vezes que você estiver aqui, eu não sei, né? Para ser usada no seu trabalho, para ser usada na sua casa, para ser usada no seio da sua família, porque muitas vezes nós precisamos ser boca de Deus na nossa casa. Eu não sei, mas o que eu sei é que se você clamar, Ele vai ouvir. Eu sei disso, que se você clamar ao Senhor, Ele vai ouvir. Recentemente, nós lemos o livro de Ruth, no módulo do Obreiro Aprovado. Um exemplo de intimidade. Ruth, ela não era israelita, ela era moabita, mas ganhou lugar entre o povo de Deus por sua dedicação a Deus e o seu amor à sua sogra Noemi. Ela abandonou a sua casa, a sua família para servir a Deus, trabalhadora, respeitosa. Aleluia. Ruth conquistou o coração de Boaz e foi a bisavó de Davi. Amém? Vocês leram recentemente, se eu não me engano foi no início do mês passado, nós lemos sobre Ruth. E eu achei interessante pensar em Ruth como intimidade. Amém? Em Ruth 1,16 disse assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Glória a Jesus. Com essa atitude, Ruth demonstrou intimidade. Ela teve intimidade com a sua sogra e ela quis ter intimidade com Deus da sogra dela. Amém? Ela foi uma mulher honrada. Ela demonstrou com a sua atitude que ela se tornou uma filha honrada, uma nora honrada, uma amiga honrada, porque ela quis o Deus de Noemi. E não existe nada mais precioso na nossa vida do que o nosso Deus, né? A família da irmã Lia quiseram o Deus da irmã Lia. Amém? Muitos de vocês aqui, que eu não tenho como citar nome, mas a Joana quis o Deus da Maria, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim, Ruth, ela foi abençoada porque ela escolheu a melhor parte. Ela foi abençoada porque ela tomou a melhor decisão que ela poderia tomar na vida dela. Amém? A sua proximidade com a sua sogra demonstrou intimidade e também demonstrou unidade. Falamos de unidade, a gente tem falado de unidade aqui, o pastor Márcio tem falado sobre unidade. Nós precisamos viver em unidade, amém? Quando ela diz, o seu Deus é o meu Deus, para onde fores irei eu e não te deixarei. Trazendo isso para a nossa igreja, uma família unida, temente a Deus, íntima do Senhor, alegra o coração de Deus. Amém? Uma igreja unida traz consigo bênção sem medidas. Ruth se tornou uma mulher muito importante para a história da humanidade. Ao se tornar, esposa de Boaz, ela se tornou a bisavó do rei Davi. Jesus é da raiz de Davi, A gente lê na palavra, a gente sabe o quão grandiosa Ruth se tornou. Até os dias de hoje, Ruth ainda é lembrada. Todas as vezes que a gente pensa na história do Senhor, a gente fala de Davi. Se a gente fala de Davi, a gente está falando de Ruth. Vocês sabiam que tendo intimidade com Deus, você se relaciona melhor com a sua família? Você tendo intimidade com Deus, você se relaciona melhor no seu trabalho.
Você tendo intimidade com Deus, você se relaciona melhor na sua igreja. Você precisa ter intimidade com Deus. Eu vivi um grande vendaval, já falei para vocês umas 600 vezes, mas na hora que estava tão difícil, eu falei, Senhor, eu vou me alimentar da tua palavra. E eu comecei a ler. E eu fui lendo Daniel, e depois eu comecei a ler o livro de Salmos, e o Senhor foi me restaurando. Essa intimidade com o Senhor fez o meu vento acabar. Eu escrevi na minha Bíblia, eu não estava no script falar isso com vocês, mas eu fiz um bilhete para mim mesma um dia. O dia que eu tomei posse da minha bênção, eu coloquei assim: hoje o meu choro, o meu pranto se tornou em alegria. Eu estou tirando as minhas vestes de cinza e estou colocando vestes novas, porque eu tomei posse daquilo que a palavra de Deus me deu. Eu passei a ter intimidade com o Senhor. Buscando a Deus, eu passei a ter intimidade com o Senhor. Então, quando você tem intimidade, você amadurece. E o seu crescimento, o seu amadurecimento, o seu crescimento espiritual abençoa a sua casa, a sua igreja. Eu já falei algumas vezes aqui, vou falar de novo. Eu gosto muito das citações de Billy Graham. Entre elas a que diz: e disse Billy, dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Quer intimidade com Deus? Dobre os joelhos e ore, até que você e o Senhor se tornem amigos íntimos. Amém? Isso parece que virou lema na minha vida, porque todas as vezes que eu falo com alguém, eu falo sobre isso. Dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Nós entendemos que a intimidade vem através da busca diária. Converse com Deus, fale com Deus, mas escute a Deus. Eu corto cabelo, né? Vocês sabem disso. Tem horas que senta cliente na minha cadeira para cortar o cabelo que eu não faço ideia do que eu vou fazer. Eu digo assim: Senhor, em nome de Jesus, é contigo, porque eu não sei o que fazer. E o Senhor vai me dando criatividade e eu faço o meu trabalho e para a honra e glória de Jesus fica bonito, fica bom. Então, eu sempre falo isso: ore, tá na dúvida, ore. Tá desassossegada, ore, busque ao Senhor que você vai encontrar, né? Ore, leia a palavra de Deus, busque, pois você o achará. Ele é o nosso Pai, o nosso melhor amigo, amém? A intimidade com Deus, ela se dá pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Você já não é mais seu dono. Quem passa a ser seu dono nesse momento é o Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele é que começa a agir, Ele que começa a falar. Ele nos prometeu um Consolador. A palavra de Deus em João 14, 16, 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Isso é a palavra de Deus. Isso é verdade, porque tudo que está na palavra do Senhor é verdade. Amém? Os íntimos de Deus têm o Espírito de Deus dentro de si. O Senhor garante isso. A parte 8 de Tiago 4, a parte A do versículo 8 de Tiago 4 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tudo isso que eu disse, né? É toda a receita para você se aproximar de Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu estava falando com a Vanessa antes do culto e eu estava dizendo: Vanessa, quando a gente eu não gosto de... É muito difícil estar no altar para estar trazendo uma palavra, porque é muita responsabilidade, né? Mas o tempo todo a gente está pregando, a gente está falando do amor de Deus para as pessoas. Mas Deus, Ele coloca em nós, Ele coloca na nossa boca palavras, né? Que você vê que não é de você, é do próprio Deus. Ele coloca palavras na sua boca. Então, o que significa isso? Significa que eu estou próxima de Deus.
né? Eu sou amiga de vocês, íntima de algumas já, né? Quando eu estou próxima de você, eu escuto o que você está dizendo, então eu sei o que você está falando porque nós temos intimidade, é proximidade. O Senhor quer isso de nós, que a gente venha se aproximar dele, porque ele vai nos encher e a nossa boca vai falar aquilo que está no coração de Deus para a igreja, amém? É isso que a palavra nos ensina. E eu escrevi aqui assim: é isso, mulheres, meninas amadas de Jesus, aproximem-se do Senhor, o busque de todo o seu coração e ele se tornará íntimo seu. Amém? O amor de Deus sobre nós, o amor de Deus pela nossa vida é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, é infinitamente mais do que nós podemos imaginar. O amor de Deus por nós é muito maior do que o amor que você tem pela sua filha, pelos seus filhos, né? Deus, ele nos ama infinitamente mais. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Ele entregou o filho dele para carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Então, nós temos livre acesso a esse Deus, livre acesso ao Pai que nos ouve, que ele está sempre com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Muitas vezes nós falamos com Deus e entendemos assim: o Senhor não ouviu, porque ele não respondeu. É porque a gente está tão ocupada com as nossas coisas, com os nossos questionamentos, que a gente não ouve a voz de Deus. Então fale com o Senhor e espere em Deus, porque ele vai falar com você. O nosso Deus, ele não é surdo, ele não é mudo. O nosso Deus não é cego. Os olhos do Senhor estão sobre cada uma de nós. Os olhos do Senhor estão contemplando as nossas vidas. A mão do Senhor está estendida sobre nós, nos dando livramento. O amor do Senhor, ele nos invade. O amor do Senhor, ele enche o nosso coração através da sua palavra, através dos louvores que são entoados nesse altar. Louvores que são inspirados por Deus. Amém? Muitas vezes, o pastor Domingo, ele pediu a gente para cantar, louvar, 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 e ele botou aqueles corinhos de fogo. Quando ele botou o último corinho de fogo, eu falei: encerrou o culto, é só dar a benção apostólica. Porque foi um derramar de Deus tão grande, foi tão maravilhoso, né? Então você entende que não é que a palavra não é importante, a palavra, ela é importantíssima. Ela é o nosso alimento, né? Mas existem louvores que vêm diretamente do trono de Deus. Então esses jovens, essas mulheres, esses homens que assumem o altar, são pessoas que Deus tem enchido da presença dele. Mariana, clame ao Senhor incansavelmente, para que o Senhor venha encher você dele e que a sua boca venha transbordar daquilo que ele colocar em você. Amém? Clame ao Senhor, né, Dani? Clame ao Senhor. Miriam, clame ao Senhor. Peça ao Senhor para te encher, para que quando você vier louvar, vidas venham ser alcançadas, né? Almas venham ser libertas, as correntes venham se quebrar, o inimigo não venha mais ter vez. Amém? O louvor prepara o coração da igreja para receber a palavra. O louvor, ele não é música, ele é louvor. O pastor Márcio, o pastor Luiz Carlos, são homens exigentes, fiéis ao Senhor. Eles não vão deixar que nós venhamos louvar músicas, mas que nós venhamos louvar louvores. Amém? Para que o nosso coração esteja preparado para receber aquilo que vem do Senhor. Você, mulher, você jovem, você um dia pode estar aqui onde eu estou. Mas para isso é necessário que você diga para ele: enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. Eu malho, né? Eu faço academia não para ficar sarada, mas é porque eu trabalho muito, né? E eu preciso que os meus músculos fiquem fortalecidos para continuar executando o meu trabalho. Essa semana eu não consegui nem ir para a igreja, nem para a academia. Eu só conseguia ler, comer a palavra e pedir ao Senhor: me enche para eu ser um canal. Que elas não olhem para a Luciana, porque eu sou pequena, o Senhor é grande. Amém? Eu sou pequena, o Senhor é grande. O nosso Deus é grandão.
Então, quando vocês estiverem aqui à frente ministrando louvor, que vocês diminuam e que ele cresça. Que o Beck diminua e que ele cresça. Que o baterista diminua e que ele cresça. Que o tecladista diminua e que ele cresça. Porque se for assim, nós encontraremos um coração do Senhor feliz. E o coração do Senhor feliz alegra o nosso coração. E nós somos quebrantadas pelo Senhor. Amém? Conclusão. Intimidade com Deus. Disponível para todos com uma condição. Uma das condições são essas que eu citei aqui, que nós acabamos de ouvir. Amém? Que o busquemos de todo o coração, através das nossas orações e súplicas, através da leitura e meditação na palavra do Senhor, através de estarmos unidas em Deus, unidade, mais uma vez, com os nossos irmãos, através da nossa obediência a Ele. Amém? Sejamos obedientes ao Senhor. Quando vocês, eu acho que 90% das irmãs que estão aqui estão fazendo a leitura, não estão? A leitura anual que o Senhor, pela misericórdia dele, usou o pastor para trazer essa realidade para nós, que é a necessidade da leitura, né? Quando nós lemos a palavra, você entende que toda a obediência gera bênção. Toda a desobediência gera maldição. Não é verdade? Eu sou próspera, sou abençoada quando eu obedeço a voz do Senhor. Quando eu desobedeço, eu não sou. Eu nem vou dizer eu não sou, porque eu me recuso a falar isso para mim. Amém? Porque eu não quero ser desobediente à palavra do Senhor. Eu brinquei com o pastor Márcio, eu falei, pastor, essa semana eu até falei, Senhor, por que eu aceitei Jesus? Né? Mas eis-me aqui. Amém? E tão logo seremos cheias dele, né? Quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós estamos unidas, né, com o Senhor e unidas na igreja, através da nossa obediência, nós seremos cheias dele. Salmos 25, a equipe de louvor pode vir. Salmos 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quer conhecer a aliança do Senhor? Quer fazer parte disso? Então, tema ao Senhor, obedeça ao Senhor, seja íntima do Senhor, que você vai alcançar. Amém? Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Quer ser sábia? Seja temente a Deus. Seja cheia de Deus, que o Senhor vai te dar sabedoria. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria para falar com as minhas irmãs. Sabedoria para falar com os meus pastores. Sabedoria para falar com meu marido. Sabedoria para falar com os meus superiores no meu trabalho. Eu sou PJ, mas me comporto como funcionária, porque eu sou serva de Deus, então eu tenho que dar testemunho onde eu estiver. Eu preciso dar testemunho onde eu estiver, amém? Então, eu tenho pedido ao Senhor sabedoria, que o Senhor dê sabedoria a vocês, que a graça de Deus encha a vida de vocês, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre vocês, que o Senhor abra a boca de vocês, que o Senhor use a vida de vocês como instrumento de louvor e adoração a Ele, e que vocês venham todos os dias da vida de vocês alegrar o coração de Deus, porque assim vocês vão alegrar o coração dos seus pastores, o coração dos seus familiares, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém?